Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar para você que está querendo fazer o procedimento da cirurgia refrativa. No último vídeo eu contei para vocês o meu preparatório e nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi o procedimento, como foi o pós. Vou dar uma dica muito importante para quem está pensando em passar por essa cirurgia, para ela ser mais tranquila. Então fica nesse vídeo até o final. Eu vou tentar ser o mais direta possível, mas eu creio que esse vídeo vai demorar porque são muitas coisas que eu quero contar pra vocês. Bom, eu vou contar pra vocês, então, o dia da cirurgia, como foi. Eu operei no último dia 21 de novembro, na quinta-feira, mas eu marquei minha cirurgia há uns 2 meses atrás e eu estava preparando meu psicológico para esse dia. Bom, no dia da cirurgia mesmo, eu marquei a cirurgia para parte da tarde. Eu moro no interior, então eu teria umas 2 horas de deslocamento. Eu marquei para as 3 horas da tarde, eu iria sair por volta de um meio-dia. Eu quis marcar na parte da tarde para acordar de manhã bem, tomar um café, ficar tranquila, meditar, respirar e ir tranquila para a cirurgia. Tem gente que prefere de manhã, fazer esse procedimento de manhã já ficar livre, e também porque eu sabia que talvez eu ia ficar um pouco sensível, então quanto mais perto da parte da tarde, melhor, porque eu já terminaria já próximo ao fim do dia, né, já estaria escurecendo, e eu já dormiria e já emendava, porque eu achava que o desconforto seria ali no primeiro dia, então já estava preparada para chegar mais próximo do horário de dormir, já tomar um remédio e dormir. Bom, no dia da cirurgia, por incrível que pareça, eu consegui dominar meu psicológico, e isso foi um achado para mim. Só assim, um pouco, eu lembrava, dava assim, uma ansiedadezinha, mas eu consegui dominar. E o mais interessante é que por mais que o meu racional tivesse preparado, o fisiológico da gente parece que ele não entende. Então a dor de barriga foi a sensação do dia. Por mais que o meu racional tivesse preparado, o fisiológico já, o inconsciente já sabia que aquele dia era um dia diferente. Então a dor de barriga foi batata, né? Chegando na clínica, uma coisa que eu reparei é que eu consegui dominar a ansiedade. E para quem tem histórico de transtorno de ansiedade gravíssimo, igual eu consegui dominar a ansiedade. E uma coisa que eu vou contar para vocês, eu não sei se é a experiência de todo mundo, mas que aconteceu comigo e eu achei super incrível, foi o sentimento não, a liberação da adrenalina no corpo. Eu consegui sentir, igual eu comentei com a doutora, que quando você está consciente do seu corpo, igual eu já faço meditação, eu consigo sentir as sensações do meu corpo, eu senti adrenalina. E com essa descarga de adrenalina, eu não senti medo. Nem aquele friozinho na barriga, sabe aquele friozinho desconfortável, aquela perna mole? Eu fui tomar uma injeção na semana passada e eu não sou medrosa, mas ultimamente eu tenho ficado mais medrosa para as coisas. E eu senti aquela sensação ruim do medo, aquele desconforto, a perna mole, aquele frio na barriga que não é de empolgação, aquele frio que dá uma sensação gelada, ruim no corpo. Eu não senti nada. E aí, na hora da preparação para a cirurgia, eu senti isso aqui em mim, tudo ficando assim, como se o músculo tivesse forte, assim. E aí eu até comentei com ela, falei assim, doutora, se aparecesse um leão na minha frente, eu acho que eu tinha força para lutar, porque eu senti realmente a descarga de adrenalina. E a gente acha que a adrenalina é só num momento radical, mas não, a adrenalina é quando você tá num momento ali importante, o seu subconsciente entende que alguma coisa diferente vai acontecer, e aí essa descarga pro seu corpo estar preparado para uma coisa inesperada, aquele sentimento de luta ou fuga. E foi incrível, para mim foi incrível. Eu espero que você que vai fazer esse procedimento passe por isso, porque foi incrível. Eu não senti medo, assim, do tempo que eu cheguei na clínica. Eu tava sentindo um leve ansiedade, mas quando eu cheguei na clínica, eu só tava ali, eu quero acabar, eu quero que venha rápido, eu quero passar por isso, quero pronto, ficar livre. Não senti medo e assim, nem aquele, como eu falei, nem aquele desconforto, aquele frio na barriga ruim eu não senti o tempo todo. Então, conte com a adrenalina, porque é um momento que você se prepara muito, então conte com a adrenalina para te ajudar. Bom, uma das coisas que me ajudou muito também a passar por esse procedimento mais tranquila é que eu já tinha tido experiência de uma colega de trabalho e ela reforçou muito comigo que esse procedimento é zero dor. Então eu tinha em mente que se o procedimento é zero dor, eu teria que lidar só com o pós. Então naquele momento eu tinha que passar pelo procedimento.
E aí eu coloquei na minha mente essa frase, zero dor, não vou sentir dor. Então pronto, tipo assim, eu me agarrei a essa frase, zero dor. E vou contar pra vocês, de verdade, zero dor. Zero dor, você não vai sentir dor nenhuma no procedimento. Na hora que eu sentei, vou colocar uma fotinha aqui da minha preparação, pingaram colírios anestésicos, né? Não tem nenhuma agulha, não tem nada, com certeza, quando você vai fazer o orçamento com o seu médico, ele vai te falar. Então, assim, se eu puder te ajudar nesse momento, é que o procedimento é zero dor, você não sente dor alguma. A tecnologia de colírios, eu até perguntei pra menina que me preparou quantas vezes ia pingar o colírio, porque eu já fiz outros procedimentos que pingou 1 ou 2 gotas e eu achei que talvez seria pouco, né, pra uma cirurgia, mas pingaram 2 gotas na sala do pré-operatório, mas na hora da cirurgia pingaram as 5, 6 em cada olho, né, pingou num olho e quando foi fazendo o outro, pingou bem recente. Então, assim, esse colírio não te deixa sentir nada. Ele é estranho, porque na hora que pinga, parece que seu olho incha, ele fica grande, assim, como se a bola do seu olho ressaltasse pra fora. É uma sensação muito interessante. No começo você acha muito estranho, mas depois parece que vai acostumando. Então, assim, se apegue a isso. A adrenalina vai te ajudar e é zero dor. Bom, a cirurgia em si, eu posso falar que é uma experiência à parte. É uma experiência, pra mim, eu acho que até espiritual. Foi um momento muito diferente na minha vida. Apesar de saber, de ter visto vídeos assim, de ser uma coisa feia, no momento da cirurgia, assim, eu achei uma coisa muito interessante. Porque na hora que você está lá, né, com aquela garrinha, a gente conta pra vocês, era que eu tinha mais medo, porque ela parece um instrumento de tortura, né? Quando a gente vê nos vídeos. E foi assim, zero dor, zero desconforto, nem sentia, não tinha aquela aflição de piscar. Né? Eles falam que é porque você está anestesiada e o piscar está na sensibilidade do olho, como você não tem sensibilidade, você não vai ter aquela aflição de piscar. Então aquela garrinha foi o de menos, né? Foi super de boa. O que dá, assim, um pouquinho de uma sensação estranha é na hora que vai raspar a córnea, né? Mas, como eu falei, zero dor. Mas o interessante é que eu me senti como se eu estivesse dentro de um carro. A sensação meio que espiritual que eu senti, e eu tento interpretar sempre por esse lado, é que eu me senti realmente um avatar, né? Porque a gente tem essa coisa da questão da nossa consciência, onde está a nossa consciência. E eu me senti como tampa um olho e você só fica vendo por um. E aí você consegue ter dimensão do vidrinho do seu olho. Então parecia que eu estava num lava-jato, parecia que eu era uma coisa, uma consciência por trás de um carro, de alguma coisa. Lembra muito aquele filme do Divertidamente, que a menina fica naquela salinha que tem a visão das coisas acontecendo e você meio que se distancia daquilo. Então, assim, achei muito interessante que eu me senti realmente nessa posição, assim, de um ser observando um corpo, um transporte. Para quem não acredita nisso, tudo bem, passa pra frente, mas eu achei, assim, uma experiência um pouco espiritual. Porque parecia que eu tava dissociada, porque como eu não tava sentindo nada, parecia um vidro, assim, que eu estava observando o mundo e ele estava sendo ali mexido, principalmente no final, que você joga um sorinho geladinho e que limpa tudo. Então eu senti essa sensação, eu achei interessante, uma experiência à parte que eu queria trazer para vocês. E assim, essa experiência de ser um ser observando por detrás de um transporte de carne, né, físico. E aí eu achei muito interessante. E outra parte que eu achei muito interessante, que talvez eu não vi nenhum relato, ninguém liga, foi o laser mesmo em si. Eu achei uma coisa assim, a cor do laser, uma coisa assim, quem fez esse laser com certeza canalizou isso. Isso é uma coisa espiritual, porque a cor do laser era muito brilhante, era um verde com roxo, e eu achava que eles projetavam. Mas pelo menos se eles projetam, eu não sei, mas você não tem a sensação deles saindo. Você só vê os brilhinhos, assim, sabe? Não é uma luz que incomoda. Então, assim, você vê um brilhinho. Não sei se todos os lasers são assim, né? Mas na minha cirurgia foi assim. Então, assim, foi uma parte boa. Eu falei assim, gente, parece uma coisa, um ser espiritual que veio e fez uma mágica. Eu falei assim, gente, isso aqui é mágica, isso aqui não é só medicina, não tem condições, é muito interessante. E uma cor muito bonita, uma cor que eu nunca tinha visto, sabe? Era tipo uns brilhos, um verde com roxo, e esses brilhos
na hora que ela ligava, eles se misturavam, assim, eu fiquei assim, TDAH, né? Eu fiquei impressionada, achei bonito o laser. E o mais interessante é que assim que ele acaba de funcionar, é muito rápido, parece que eles calculam, né, de acordo com o seu grau, mas pra mim não deu nem 30 segundos. E aí na hora que acaba, você sente o cheiro de queimado, que todo mundo fala, mas você não sente ardor, nada de queimado, mas o seu grau corrige na hora, é instantâneo, na hora que o laser desliga, você já vê tudo nítido. É surreal. E aquele brilho maravilhoso, eu fiquei encantada. Ninguém fala. Bom, a cirurgia foi muito rápida, correu tudo bem. E aí eu fui para a sala para ela me dar as orientações. E aí eu vou passar para vocês, só a título de compartilhar mesmo, porque a moça que trabalha comigo, quando ela operou, o médico dela passou muitos colírios para ela e ela falou que ficou muito caro. E para mim, eu já tive outra recomendação. Eu me preparei, eu achei que os colírios iam ficar muito caro, apesar que ela falou que ia me dar a amostra de alguns. E aí eu me preparei achando que ia ficar muito caro e eu me surpreendi. Que acaba que os colírios não ficaram tão caros quanto eu imaginava. Bom, ela me deu uma amostrinha de um colírio lubrificante. Vou mostrar pra vocês, mas eu vou explicar. Ela me deu uma amostrinha pequenininha desse colírio, só que com anestésico. E aí ela falou que eu tinha que pingar esse colírio de 1 em 1 hora, mas que ele daria para 2 dias, que seriam os 2 primeiros dias mais difíceis, e que se eu pudesse prolongar o tempo de uso, seria melhor para mim, porque ele duraria mais tempo. Então, assim que eu sentisse desconforto, às vezes com 40 minutos, para me tentar ser 1 hora, se eu conseguisse ficar 1 hora, 1 hora e meia, para ele durar mais tempo, porque ele era bem pequenininho. E aí eu não dei muita bola, porque ela falava desse desconforto, reforçava. E assim, quando a minha irmã já operou, e eu lembro que os primeiros dias foram muito difíceis, ela ficou no quarto escuro, ela não aguentava fazer nada. E aí, como foi há mais de 10 anos, e como o pessoal tava reforçando muito zero dor, eu não dei muita bola pra isso. Mas aí ela falou que tinha esse colírio, e aí me passou. Era esse colírio aqui, só que o dela era especial, misturado com anestésico. E aí eu já tava passando esse colírio aqui um dia antes. Ele é tipo um colírio para desinflamar e para não dar... Gente, vê se tá gravando, tá? Pra não dar... Isso para tirar, né, as bactérias, alguma coisa que pudesse vir a dar uma infecção. E eu já tava passando ele um dia antes da cirurgia e ela passou para mim continuar as horas certinho. Esse Vigadex. E foi basicamente isso. E aí ela me deu uma amostrinha. Isso aqui, mas isso aqui é colírio normal, só pra quando seu olho tá seco. Seria posteriormente, né? Sempre que o olho estivesse seco. E eu já tava tomando esse remedinho aqui pra dor. E aí ela pediu pra manter. E 2 coisas que eu achei muito importantes, que também ajudou bastante. E fica até o final que eu vou te dar uma dica importantíssima pra quem vai fazer essa cirurgia. Vai fazer toda a diferença, ninguém fala. E aí ela falou se eu tivesse muita dor, a dipirona, que foi uma das coisas que mais salvou, e a compressa fria em cima dos olhos. Com certeza, quando você for operar, seu médico vai falar isso, mas reforçando aqui, porque toda informação não quer demais, né? Mas lógico, você vai seguir a recomendação do seu médico, mas a compressa fria fez bastante diferença, e a dipirona tinha horas que ela salvava assim, com a mão. Então aí eu saí. Como a minha cirurgia foi em Belo Horizonte, na capital, eu fui de carro com meu noivo, eu teria ali 2 horas para poder voltar para casa. E aí ela pingou essa misturinha com anestésico, ela falou assim para mim aguentar mais a viagem. Então, gente, é uma coisa que eu recomendo. Se você não vai operar na sua cidade, geralmente o pessoal não opera nas cidades, geralmente são nas capitais que tem os centros cirúrgicos. Não vá de ônibus. Aluga um Uber, se você tiver alguém da família, não se arrisque a ir de ônibus, porque a volta pode ser bem complicada. E eu vou contar para vocês que se preparem, principalmente com a medicação e um quarto escuro, porque ela não chegou a me comentar isso, eu já sabia por causa da minha irmã, e na minha casa não tem cortinas. Aqui são blindex, na casa do meu noivo é veneziana. Então, assim, do jeito que eu cheguei na casa dele, eu já fiquei. Se eu tivesse contando de ficar em casa, eu teria passado muito aperto,
prepare um ambiente escuro para o seu pós, porque a sensibilidade à luz, ela realmente é muito real. E eu não sei se ela chegou a comentar, mas tenha uma cortina blackout, se prepare. Cortinas blackout. O pós essa cirurgia, você vai realmente precisar ficar num ambiente escuro e não adianta ser cortina normal, tem que ser a cortina blackout. Então, aí saindo da cirurgia, às 2 horas para chegar em casa, realmente eu já não consegui. Detalhe, eu saí de lá enxergando. A minha visão ficou corrigida com anestésico, assim, um pouquinho embaçadinho nas laterais, mas o grau corrigiu. Então, só que foi questão de 20 minutos, a sensibilidade começou a ficar muito forte, um pouquinho de ardência, mas conseguimos chegar em casa. Então, é a dica que eu deixo para vocês. Se não for operar na sua cidade, não vá de ônibus, pague um Uber. Então, já deixa tudo mais ou menos preparado, né? Já tenha seus remédios para dor, a dipirona, no meu caso, ela passou, o Toragesic, eu já estava tomando antes da cirurgia. Eu tenho mais ou menos tudo preparado, porque é o momento que você vai precisar parar. E aí fica no final que eu vou te contar a dica. Bom, eu preciso comentar uma coisa também que eu não vi nenhum vídeo falando. Na hora que a gente faz a cirurgia, eles colocam na gente uma lente curativa, que é igual uma lente, para quem está acostumado a usar lente de contato, é aquela lentezinha gelatinosa. E aí, a gente, será que só eu que questiono as coisas? Essa lente curativa saiu no meu segundo dia de pós. E aí eu mandei uma mensagem para a médica, e aí ela me perguntou se eu tinha lente de contato em casa, porque eu precisava ter essa lente para tampar, né, o machucadinho da córnea com a pálpebra. E aí eu fiquei pensando, eu já estava muito desconfortável, se eu colocasse a lente de grau, e aí eu não ia enxergar nada mesmo. E aí na hora que essa lente saiu, eu fui logo correndo, eu não pus ela de volta, mas eu fui logo correndo, coloquei ela numa caixinha, e aí mandei mensagem para ela. E aí eu perguntei se eu podia lavar e colocar de volta, morrendo de medo de ter uma contaminação. Mas aí ela foi e me pediu para mandar a foto do líquido que eu tinha de lava-lente. Era uma marca até boa, né? Uma da Renault. E ela falou que podia. Nisso eu já tinha colocado a lente, porque o desespero já estava batendo. Porque se eu colocasse. Porque a minha lente de contato ela me irrita muito, além disso. E eu já estava irritada. E aí eu achei que eu colocando essa lente de contato não ia conseguir esperar o dia de tirar essa lente curativa. E aí eu lavei ela muito bem lavada, gastei quase o líquido inteiro, lavei ela e coloquei de volta. Pinguei o anestésico antes, apesar que eu já tinha acabado de pingar, mas para colocar eu precisei pingar de novo. E aí coloquei ela de volta e perguntei se isso acontecia muito. E aí ela falou que acontecia. Eu pensei assim, gente, mas por que eles não dão pelo menos uma lentezinha curativa extra, caso essa lente saia, já que é comum sair? Eu falei assim, gente, tem certas coisas que, será que só eu questiono, isso acontece comigo? Né? Poderia vir essa lente extra para esse acaso, mas aí deu tudo certo. Então, se isso acontecer, você vai ter que perguntar ao seu médico, mas eu, antes dela responder, eu já estava tão desesperada que eu mesmo lavei. Ela falou que podia lavar, mas aí até ela me responder o líquido que podia, eu já tinha lavado e colocado. Então, assim, dá para colocar essa lente de novo. E uma coisa interessante, porque a minha lente eu não consigo nem dormir com ela de um dia para o outro, ela me irrita muito mesmo. Eu consigo usar ela só umas 3, 4 horas. E essa lente curativa, ela é muito delicada, ela não te incomoda, você consegue dormir. Às vezes, quando ela dobra, para quem está acostumado com lente de contato, consegue voltar ela devagarzinho pro lugar. Quem não está acostumado com lente de contato vai estranhar quando ela mexe, quando ela dobra. Mas ela não irrita, assim, 1% da lente normal de contato. Então, eu achei interessante trazer essa informação para vocês. Bom, então, resumo da ópera, o desconforto foi muito complicado, foi bem complicado, foi mais do que eu imaginava, mas eu vou contar para vocês, né, como eu falei, uma coisa que ajuda a passar por essa cirurgia mais fácil. E aí o desconforto foi da quinta-feira, eu operei 3 horas da tarde, até no domingo. Domingo eu já acordei já um pouco mais sem o desconforto e conseguindo fazer mais coisas. Então foram 2 dias assim sacrificantes. Mas hoje eu estou na segunda-feira
Eu comprei um óculosinho, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei um óculos de proteção pra eu conseguir fazer algumas coisas, sabe? Eu fiquei muito receiosa. Às vezes dobrar uma roupa, fazer alguma coisa, e sei lá, vi uma poeira no olho. Então eu comprei e rodei a minha cidade inteira, custei a achar. Fui naquelas lojinhas japonesas que eu achava que eu tinha impressão que vendia, mas achei foi no depósito de construção, baratinho. R$ 8 um óculos desse. Vendo, ele tem as proteções do lado. Em depósito de construção você vai achar com certeza. Muito barato, sabe? O custo-benefício. E aí, quando eu for andar de moto também, para proteger do vento, essas coisas, pelo menos no começo, não sei. Mas eu acho que vai ser até interessante mesmo, porque a gente de moto, a gente com viseira levantada, acaba que vem muita coisa no olho. Então achei bem interessante. Apesar que eu ganhei esse aqui, ela me deu esse aqui, esse feiozinho aqui, pro dia de voltar da cirurgia. Tá vendo? Ele parece muito com o outro óculos que também vendia no depósito, só que do depósito era um tipo esse, só que transparente. Então o escuro eu achei interessante para voltar, sabe? Também acho que vou adaptar para andar de moto. E ele, como ele tem a proteção do lado, ele é diferente do óculos escuro, ele protege um pouco mais. Ele é horroroso, mas para proteger, principalmente nos primeiros dias, eu achei bacana. E aí, contar para vocês, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias depois. A minha visão, eu já tô conseguindo abrir, no sol só saio com óculos escuro, mas tô conseguindo ficar dentro de casa sem óculos escuro, e a minha visão tá assim, uns 60%, 70%. Nos primeiros dias eu achei interessante que para longe a minha visão era péssima, ela ficou um pouco mais nítida, e para perto eu não estava enxergando nada, e perto eu enxergava bem. Então agora para perto melhorou bastante, mas é aquela coisa, você consegue ficar sem óculos, mas a sua visão não foca quando você precisa olhar alguma coisa pequena. Então assim, a pessoa que trabalha comigo, a visão dela demorou um mês para estabilizar. Então eu estou bem tranquila, tá bem dentro do prazo. E aí, para você que chegou até o final, vou falar para você de coração o que eu acho que deveria ser falado, deveria ser estimulado para poder passar por essa cirurgia. E é o que o meu coração pediu desde o começo, quando eu comecei a olhar sobre essa cirurgia, que eu prometi para mim que eu ia fazer, e no meio do processo eu esqueci dessa promessa que eu fiz para mim, e que eu acho que se você está se preparando para essa cirurgia, eu acho que essa cirurgia, se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para mim, eu faria um olho de cada vez. A médica me incentivou muito a fazer nos 2 olhos, porque eu passaria por esse processo mais rápido. E assim, eu não estava com pressa, eu não estava com pressa nenhuma. Hoje eu sou servidora pública. Eu acho assim, talvez passar por esse procedimento quem realmente tem muita pressa, precisa da cirurgia para ontem, mas eu não consigo assim ver que caso você precisa ter tanta pressa para passar por essa situação, sabe? Eu sou a favor, a minha filosofia é assim, reduzir o sofrimento, a vida não precisa ser sofrida. E esses 2 dias eu tive uma experiência assim, de perder o contato com o mundo exterior. E assim, você ficar rezando, assim, pedindo para o seu dia passar rápido, porque com nenhum dos seus olhos funciona. Eu não quero te apavorar, mas eu acho assim que essa cirurgia, o pós dela, poderia ser a palavra é menos traumático. Se você pudesse operar um olho, o outro olho te servisse como guia. Mas a partir do momento que você tem os 2 olhos invadidos, você perde o contato com o mundo exterior. E por mais que eu me programei para passar esses 2 dias dormindo, eu peguei um remédio forte mesmo. Assim, eu achava que era o primeiro dia que eu precisava dormir, no outro dia eu já estaria boa, e não foi os 2 primeiros dias. Não é uma dor agonizante, mas e o tempo, quando você não tá fazendo nada, porque eu penso assim, quando você tem um olho guia, eu tive chikungunya esse ano. Então, assim, eu fiquei 20 dias na cama sem fazer nada, mas eu me distraí, eu vi um filme, porque nessa cirurgia você não consegue nem abrir um podcast pra você escutar, pra você se distrair. Então, realmente, ninguém quer ficar do seu lado porque você quer ficar só no escuro, então você perde contato. E é 2 dias, assim, só pedindo pra esse dia passar. Entendeu? Porque você não consegue fazer nada. Então, assim, não precisa ser uma coisa tão sofrida, tão invasiva, se é para melhorar a sua qualidade de vida.
Se eu pudesse voltar no passado e dar um conselho para mim, eu faria um olho, me recuperaria e faria o outro. Porque desde o começo era o que eu tinha prometido para mim. Só que aí eu fui entrando nessa, tem que ir em Belo Horizonte, voltar, vai aumentar os custos. Mas, gente, o dinheiro é para o nosso bem-estar e essa cirurgia é para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, se eu posso deixar um conselho para vocês, se você faça de tudo para fazer uma cirurgia no olho e depois fazer no... Mas é um senso de perder contato com o mundo exterior, sabe? É uma sensação que eu acho que não precisava de tanta violência. A menos que a pessoa, sei lá, vai casar, vai fazer alguma coisa. A minha irmã não concorda comigo, ela fez nos 2 olhos, mas ela era muito nova, ela tinha 21 anos. Eu falo com ela que a recuperação de uma pessoa nova é diferente. Né? Às vezes você vai pra balada, vira à noite, no outro dia você tá bem. Eu hoje tô com 35, vou fazer 36, e eu não sei se tem a ver com idade, eu não sei se tem a ver com filosofia de vida, mas eu sou muito a favor de reduzir o sofrimento. A partir do momento que você está doente, você precisa passar por aquele procedimento invasivo, ou você vai morrer, ou você vai ter sequela. Encara, é o que você tem. Mas a partir do momento que é um procedimento que é para melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua vida, eu acredito que, assim, e muita gente também opta pelo trabalho, né? Porque você tem que pegar os dias afastados. Mas se programa, faça num olho, pegue 5 a 10 dias no olho. Aí na hora que ele estiver recuperado, faça no outro. Os médicos não gostam, não sei, mas porque não é eles, né? Esse incentivo de fazer os 2 olhos. Porque assim, aumenta um pouco, aumenta assim, bastante o gasto, porque o aluguel da sala de cirurgia é o mesmo se for para 1 ou para 2 olhos, eu creio. Então o lucro deles vai ser menor. Mas a sua vida, 2 dias da sua vida, se prepara. Assim, é o editor da vida fazendo assim, ó, 2 dias que deixam de existir na sua experiência, porque você perde o contato com o mundo. E assim, tomar banho, você não vai conseguir, se prepara 2 dias, se você tá com a cirurgia agendada, assim, se apegue, é zero dor, a cirurgia é zero dor, mas é 2 dias que você não precisa contar para fazer nada, nada, vai ser ficar dentro de um quarto escuro, quem toma remédio, tomando remédio para dormir e esperando esse tempo passar. E a minha técnica foi o PRK, que raspa a córnea e faz o laser, né? Então dá um queimado também, um queimadinho no olho, a cirurgia zero dor, mas a recuperação eu não recomendo passar nos 2 olhos, recomendo para você. Esse vídeo já tá ficando grande, mas eu vou dar muita, muita, muita ênfase. Se você tiver os 2 olhos marcados, se você tiver condições, faça. Se eu puder, assim, dar um recado para a humanidade, faça um olho, recupere, porque você vai ter o outro olho de guia. São só 2 dias, mas é como se cortasse esses 2 dias. Então, essas são as minhas dicas. Eu desejo para você que seja um procedimento que vai melhorar a sua vida, vai mudar a sua vida. Para mim, eu já estou vendo que livrar de uma ferramenta, ter os meus olhos funcionando, foi o melhor investimento. E é essas dicas que eu deixo para você de coração. Muito obrigada. Curte, curte, se inscreve. E eu quero trazer a minha experiência de vida, porque as pessoas não têm que passar pelos mesmos desafios que eu já passei.